Boa noite! Estamos em mais um programa Orume Lá. E, como sempre, agradecemos aos nossos mais velhos, que é quem abriu os caminhos para que pudéssemos passar. Agradecemos aos nossos mais novos, que é quem faz a gente pensar no futuro e em inovação. E agradecemos aos nossos pares, que é quem está de mão dada com a gente nesta maluca, feliz, gostosa caminhada. Vamos aqui de recadinho, acessem o www.bocadaforte.com.br. No site vocês vão conferir Origens, parte 2. Aí uma matéria sobre o segundo álbum, que foi lançado pela Indie Rock, que estará amanhã, neste mesmo canal, a partir das 20 horas, para bater um papo no programa Algo a Dizer. E vamos iniciar o programa trazendo alguns dados que são referentes ao tema de hoje. A Pesquisa Nacional sobre Ambiente Educacional no Brasil de 2016 apontou que 73% dos estudantes LGBTs já relataram terem sido agredidos. Pessoal, a Lu caiu, mas ela já volta, tá? Enquanto isso, Ravi, acho que a gente pode começar a se apresentar, talvez falar um pouquinho desses dados que a Lu ia trazer, né? Ou Lu tá voltando? Então, beleza. Voltando. Lu, tá contigo. Programa ao vivo é assim mesmo, a gente cai, a gente volta, mas tá tudo bem, ninguém se machucou, só me fala, em que parte parei? Nem cheguei a começar a falar os números, gente. A internet hoje está maravilhosa, então comecemos o texto que eu achei que estaria na metade. A Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, de 2016, apontou que 73% dos estudantes LGBTQIA+, já relataram terem sido agredidos verbalmente, e outros 36% fisicamente. A intolerância sobre a sexualidade levou a 58,9% dos alunos que sofrem agressão verbal constantemente a faltarem às aulas pelo menos uma vez por mês. Ao mesmo tempo, o Brasil seguiu pelo 10º ano consecutivo como o país que mais assassinou pessoas trans no mundo todo em 2019, de acordo com os dados do dossiê dos assassinatos e da violência contra pessoas trans. Segundo o IBGE, a expectativa de vida dos corpos trans é de 35 anos. Elegemos em todo o país mais de 80 vereadores declarados LGBTQIA+, entre candidaturas coletivas e candidaturas individuais. Mas o total de vereadores que nós temos no país é de 57.608. Então, esse número não é tão grande assim. Ele é expressivo, mas há muita lenha para queimar. E por isso o programa de Orume Lá hoje recebe Theo e Ravi para falar dos corpos trans e das suas subjetividades. Ravi Silveira é produtor musical e criador de conteúdo, formado em Educação Física e bacharel em Direito, nascido no Rio de Janeiro e tem 44 anos. Homem trans preto, fez a sua transição de gênero aos 42 anos de idade, casado há 7 anos e não monogâmico. Beijo, Mirana! O Lineiro é planejador financeiro, certificado, mestre em Ciências do Comportamento pela UNB, professor no Master em Economia Comportamental da ISPM e assessor no Banco do Brasil na área de investimento. É homem trans e redescobriu suas verdades, principalmente sua essência e coragem, há 4 anos. Também é casado, tá, gente? Beijo, Fran! Vou deixar as coisas... né?
Meninos, sejam bem-vindos. Microfone aberto para vocês fazerem as considerações iniciais. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Me sinto muito honrado de fazer parte das pessoas que pisam aqui nesse grande solo, que é quase sagrado. Então, eu fico muito feliz, muito honrado e só tenho gratidão, só agradecer. Espero que a gente troque muitas coisas aqui hoje. Falar depois de Ravi sempre será complicado, mas eu faço dele, minhas as palavras dele, para dizer que é um prazer estar aqui. Queria também dizer à família Cortes, olá família, estou aqui com meu filho Idalu, o Palhacito, aos que não conhecem. Gente, fazia tempo que eu não vi meu filho. Eu prometi que trazer. Tem os meus cabelos e os olhos do Theo. É isso. E é um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão necessário. E eu acho que eu e o Ravi, a gente conversou mais agora nesses últimos dias, né? E é interessante ver como a gente ainda aprende, né? A gente está no... Eu vou deixar o Ravi falar a palavra que eu vou fazer errado, o LBCdário. LGBTcedário. LGBTcedário, todas essas letrinhas juntas aí. É um mundo enorme para a gente conversar, então, claro que nesse tempo aqui a gente vai tentar trazer alguns recortes que são extremamente importantes, mas eu queria já abrir aqui para deixar o convite àqueles que minimamente tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, que se aprofundem, que entendam. Eu acho que essa conversa é muito mais para a gente começar a desbravar o mundo, né? Desse nosso mundo, na verdade, muito mais o trans, mas principalmente para a gente olhar para o outro com empatia, com carinho, com amor e principalmente com respeito, que eu acho que é o que vai pautar a nossa conversa aqui hoje. Olha aí, você fala, mas olha aí, falou muito melhor que eu, um espetáculo de homem. Hoje vai ser a noite rasgação de seda, porque a gente é assim mesmo, quando a gente gosta das pessoas, a gente rasga a seda o tempo inteiro, gente. Bom, meninos, seguindo aqui o nosso papo sério, mas que a gente vai trazer com leveza e com todo amor e respeito a vocês e a todos os participantes, porque a partir daí que a gente, de fato, desconstrói, constrói, reconstrói, co-constrói, para que juntos possamos sair dessa numa melhor, né? Porque a gente está precisando mesmo. Falando um pouquinho aí da questão de saúde física, saúde mental, rótulos, agressividade, fetiches e algumas comparações que acabam acontecendo nesse universo em que a gente compara tanto a aparência das pessoas trans, como também as possibilidades e potencialidades delas com um mundo que foi construído, né, redesenhado por homens não negros, cis, heteronormativos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão, falassem um pouquinho de como os corpos trans são vistos hoje em dia pela sociedade, de como a gente pode construir isso da melhor forma possível. Eu pedi até, inclusive, para que vocês, qualquer terminologia que eu utilizasse aqui que não fosse bacana, que vocês vai lá e corrige, porque é isso, sabe? Construção é isso, é como eu quero ser tratado dentro de um respeito que precisa ser mútuo, como que a gente traz essa humanidade para todo mundo, né? Eu queria que vocês explanassem um pouquinho sobre essas questões. Quer começar, Theo? Foram tantas perguntas numa só, né? Que é até difícil escolher um caminho. Acho que a gente podia começar do final, né? Fazendo a separação entre identidade de gênero e sexualidade. Que aí a gente parte desse princípio para explicar todo o resto. Quer ir ou vou eu? Não, vou lá. Eu vou, aí você me complementa, aí eu volto e acho que a gente vai trocando. Acho que essa primeira distinção... Pode falar, Lu, desculpa. Posso fazer um adendo sobre isso? Antes a gente usava muito
opção sexual. Nos esclarecendo que não é opção, ninguém escolhe. A gente passou a utilizar a orientação sexual, que até uns dias atrás eu utilizava orientação sexual. E os meninos me trouxeram a questão disso, só sexualidade, vamos falar sobre sexualidade. Ninguém é orientado a, né? Ninguém é orientado a nada. Muito provavelmente, se fôssemos orientados, seríamos orientados a sermos cis e heteronormativos. Padrão, né? É. A sermos padrão. Eu vou tirar o óculos porque tá dando reflexo aqui. Mas acho que essa distinção entre ambos, para mim, eu sempre gostei. Eu gosto de trazer um pouco do arcabouço, né? Da onde eu vim, para explicar o porquê dessa minha forma de trabalhar o tema. Então, eu sou de uma família conservadora, né? Eu já tive que ir para psicólogo para tentar curar algumas coisas. Por sorte, eu consegui fugir desses psicólogos que não são psicólogos. E tive um caminho interessante aí com psicólogos que realmente me orientaram a me descobrir, a me encontrar, a me entender. Eu acho que principalmente era essa busca que eu estava fazendo na busca da terapia, né? A distinção que eu gosto de fazer, para deixar bem claro para todo mundo a diferença entre sexualidade e identidade de gênero, eu acho que ela é simples, talvez seja até simplória, de certa forma, mas eu acho que ela explica muita coisa. A identidade de gênero é a forma como eu me vejo. E não tem relação nenhuma com quem eu me relaciono, né? Então, como eu me vejo, Theo, eu me vejo enquanto homem. Essa é a minha construção. Esse é o meu ver. Já a sexualidade é com quem eu me relaciono. Então, com a pessoa com a qual eu me relaciono, como é essa relação. Então, eu, me vendo enquanto homem, me relaciono com mulheres, então eu sou hétero, né? Ou, se eu me relacionasse com outros homens, eu seria gay. E aí, um aprendizado que Ravi me ensinou, se eu me relacionasse com homens, com mulheres e outras variedades inúmeras que a gente tem, porque somos plurais, né? E isso não seria diferente no nosso relacionamento com o outro, eu seria bi. Então, acho que essa distinção clara já nos mostra muita coisa e a gente não precisa tentar usar termos complexos nem nada. O se ver tem a relação com a identidade e talvez a cédula de identidade já diga muito isso, né? Se é cédula de identidade, é como a pessoa se vê, né? Apesar de que às vezes as fotos e os nomes não dizem o que a gente gostaria de dizer, mas acho que traz muito essa relação. E a sexualidade é muito com quem eu me relaciono, né? Ravi, não sei se você quer complementar um pouquinho isso. Quero só fazer um adendo, assim, você falou sobre arcabouços, né? Então, eu sou um cara preto, obviamente, não sei se deu para perceber, mas eu sou um cara preto. E isso me coloca numa posição em que eu não consigo ser conservador, por uma questão lógica. Embora tem gente que ainda consiga ter esse desvio de pensamento, mas eu não consigo. Então, eu não sou um cara conservador. E identidade de gênero é como você se sente. É o que funciona aqui. Sexualidade é por quem eu me sinto atraído, para quem eu entrego o meu afeto, que é o que vem daqui, do coração. Diferentemente do Theo, eu me encaro como um cara bissexual. E aí existe uma discussão dentro daquela letrinha, aquela sopa de letrinhas que a gente tem, em que coloca a pansexualidade como o modo, a sexualidade que abarca todos os gêneros, todas as pessoas, inclusive os não binários. No meu caso, politicamente, por uma questão de termo político, eu me considero bissexual porque eu não consigo encarar pessoas, homens cis e homens trans, com essa separação. Homens são homens. Mulheres trans e mulheres cis com essa separação. Mulheres são mulheres. E pessoas não binárias estão aí sendo bastante... tendo bastante dificuldade, inclusive de reconhecimento nos seus pronomes. Então, por uma questão política, eu me declaro bissexual. Mas quem quiser se declarar pansexual, fique à vontade. Eu só não me sinto à vontade de fazer essa distinção muito cisnormativa entre
pessoas cis e pessoas trans. Tudo que a gente vai falar aqui, eu acho que talvez fosse bom a gente dizer, a gente está falando sobre construções, gente. E a cisgeneridade, ela é uma construção. O ser homem e ser mulher são construções. Alguém definiu, alguém heterossexual, branco, colonizador, porque nosso país foi colonizado, né, diversos lugares do mundo foram colonizados, definiu que serão considerados homens pessoas que tiverem pênis. Serão consideradas mulheres pessoas que tenham vaginas. A gente está aqui para provar o contrário. E para não falar de genital, a gente vai falar de corpos testiculados e corpos ovarianos. Homens menstruam. Homens engravidam. E a gente precisa ter acesso à saúde dessa forma, visto sob o olhar, esse olhar renovado da desconstrução daquilo que foi definido como norma. Hoje, aí já partindo para a resposta da Lu, hoje, nós, homens trans, temos uma grande dificuldade no acesso básico da saúde. Fazer um exame ginecológico é um assunto muito complexo, porque um homem um homem trans que faz a sua retificação de nome, e aí o que significa isso? Que vai lá no cartório e coloca lá o seu nome e a sua mudança, entre muitas aspas, de gênero. Ele passa a ter problemas por uma simples consulta ginecológica. Porque como se convencionou que mulheres apenas vão ao ginecologista, eu chego com um nome masculino e o campo de ginecologia, da especialidade de ginecologia, nem abre. Ainda existe um estranhamento de que, peraí, mas é um homem, vai no ginecologista? E a gente precisa normalizar que os corpos são diversos e que corpos ovarianos precisam cuidar da sua saúde ginecológica. Eu vou voltar um pouquinho na questão de binário e não binário. Binário e não binário. Binário são as pessoas cis ou trans que se identificam com o espectro masculino ou feminino. Por isso essa binariedade. E existem pessoas que não se sentem confortáveis, não se sentem pertencentes nem ao universo masculino e nem ao universo feminino. E existem ainda as pessoas que são gênero fluido e que se sentem confortáveis transitando entre os gêneros. Respondi ou... Super respondeu. Nessa questão do acesso à saúde, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a utilização dos banheiros. Vou começar por um aspecto prático, rápido e lógico. Eu acho que pessoas trans, eu vou começar, na verdade, essa minha resposta fazendo uma pergunta, tá? Eu queria, na verdade, uma reflexão. Eu queria que cada um de nós olhasse ao nosso redor e pensasse quantas pessoas trans nós conhecemos. Eventualmente, exceto eu e Ravi, né, que estamos aqui hoje, mas além de nós, quantas pessoas trans vocês conhecem? E eu posso dizer por mim que antes da minha transição eu nem sabia exatamente o que era, porque pessoas trans sempre, ou quase sempre, estão às margens. Então, o que eu conhecia de pessoa trans na minha infância, e aí, dado o contexto de conservadorismo da minha família, e eu não critico, né? É uma construção social também que existia. Eu fui ouvir falar de travesti, e a gente vai entrar depois nessas terminologias também, quando eu era mais jovem, mas muito num contexto de piadas e outras coisas mais. Então, eu quero que primeiro vocês façam essa reflexão para a gente poder ter a continuidade aqui. E em se falando de banheiros,
Eu, particularmente, acho que é uma história que eu já compartilhei bastante, mas eu ainda, por mais que hoje eu tenha feito a minha transição e seja lido socialmente enquanto homem, e aí a gente vai falar algumas terminologias aqui na sequência também, eu evito banheiros masculinos em locais públicos por um motivo simples, eu uso a casinha. Né? E usar a casinha no mundo masculino, por mais incrível que e talvez qualquer outra terminologia que vocês queiram utilizar, por mais estranho que isso possa parecer, parece que ela só foi feita para uma coisa, né? A gente normalmente pode fazer várias coisas no banheiro. Só pro número 2, né? Só pro número 2, exato. Isso. E aí, se você vai que não é número 2, é uma coisa um pouco estranha e aquilo pode causar alguns constrangimentos aos outros homens que estão no recinto, eu não sei por qual motivo especificamente, mas eu acompanho muitos grupos de pessoas trans, até para entender mais sobre esse mundo, porque a minha realidade é diferente da realidade do Ravi, que é diferente da realidade de outros homens trans, que é diferente da realidade de mulheres trans. E eu já vi casos de homens trans apanharem porque estavam utilizando a casinha num banheiro masculino em uma balada. Então, eu acho que isso diz muito sobre como é utilizar o banheiro nesse sentido. E a gente passa por uma situação, eu durante a minha transição, num momento em que eu ainda não tinha feito a cirurgia para tirar as mamas, então eu tinha certo receio de ir ao banheiro, né, em locais públicos, então eu não ia. Mas eu sempre me pergunto assim, hoje eu posso ir, então se eu tiver vontade, em último caso eu vou, né? Ainda preciso entender por que banheiros masculinos são tão sujos e nojentos, mas eu vou em banheiros masculinos. Mas o mesmo não acontece com mulheres trans, pela dificuldade que muitas vezes as pessoas têm em entender que no final das contas, sendo homem, sendo mulher, sendo trans, sendo cis ou qualquer outra caixinha que nos coloquem, as necessidades básicas, elas são dos humanos, né? Então, eu hoje, eu vou ao banheiro em aspectos muito pontuais, né, em necessidades muito pontuais, momentos muito pontuais, mas essa necessidade básica, que é o básico, junto com o cuidado com a saúde, por exemplo, ela ainda muitas vezes nos é negada, como casos que a gente olha em notícias, em reportagens, de mulheres trans sendo proibidas de usarem banheiro feminino de um shopping. Isso aconteceu esse ano antes da pandemia, né? Porque depois... Eu inclusive, quero falar bastante por favor. disso. Não, por favor, pode complementar, inclusive, agora, Ravi. Eu vou ao banheiro, mas eu normalmente escolho os lugares que eu me sinto seguro para ir ao banheiro. Existe uma terminologia que vocês vão ouvir demais, mas que é muito feia e é muito ofensiva. E esse termo é passabilidade. A passabilidade nada mais é do que o grau de aparência que você tem para o gênero com o qual você se identifica. E essa tal passabilidade, que é uma palavra horrível, mas que a gente não encontra um substituto para isso, ela é o ponto principal de vários problemas para as pessoas trans. Então, eu escolho em qual banheiro eu me sinto seguro para ir. E existe, não é lenda, existe o famoso banheirão. E para quem não sabe o que é banheirão, eu acho que eu posso falar isso nesse horário, né, Lu? São homens que entram no banheiro para praticar sexo. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro não é dentro da casinha, da cabine. É dentro do banheiro. Então você entra e tem dois caras lá se masturbando ou tendo efetivamente relações sexuais. Isso é um componente que revela perigo para nós, homens trans. Por quê? Se por alguma razão eles acharem que eu não tenho a tal passabilidade e desconfiam que eu sou um homem trans, eu corro sérios riscos de ser agredido. A construção masculina foi toda baseada na força, na virilidade, e é assim que os homens cis se comunicam.
em sua grande maioria. Existem aí as exceções, mas em sua grande maioria. Então, não existe, muitas vezes, fonte de diálogo. Se as pessoas desconfiam que você é um homem trans, elas se acham no direito de te agredir. Essa é a razão pela qual existe todo esse rumor de que mulheres trans não podem frequentar o banheiro, porque os homens espelham nas mulheres trans que elas façam o mesmo que eles fazem. Essa é a realidade. O nome disso é hipocrisia. Eles imaginam que todas as pessoas que tenham um pênis vão fazer exatamente o que eles fazem dentro do banheiro. Aproximadamente 3 anos atrás, nós éramos o país que liderava o consumo de pornografia trans, através de uma estatística do RedTube. Chegando muita gente no chat, Bacortes, Silene Cortes, família Cortes, na Vitrola Records, Anderson, André aí dando uma força, produção, Doc Sujo, sigam o Doc Sujo nas redes sociais, escutem o podcast do Doc Sujo, siga ele também aqui na Twitch TV. Black Alquimista, salve Black, gatinha, Eilinha. O cheiro da zoeira entrou, mas já tiraram. Corte certo. Cláudia Santos. Se tem perguntinha. Beijo para todo mundo que está como espectador, mas não está aqui no chat. É só fazer inscrição ali na Twitch. A gente sabe que o cadastro às vezes é meio complicado, pessoal. Mas faz para poder bater um papo com a gente e mandar perguntinhas. Corte certo pergunta. A imprensa brasileira está mudando? Acha que o tratamento e a abordagem das questões e vidas das pessoas trans estão melhores hoje em dia? É necessário mais pessoas trans no jornalismo? Posso? Vai. Eu acho que é mais necessário, eu acho que é necessário mais diversidade em todos os lugares. Nós trans nos incluímos nessa diversidade. Porque não é o fato da gente ser trans que a gente é menos alguma coisa, né? Na verdade, acho que a gente é mais porque a gente teve aí numa luta, mais com todo respeito a todos os outros, né? Mas a gente teve uma baita luta aí interna de entendimento e de aceitação, porque a aceitação ela começa na gente, não no outro. E aí, então, respondendo a pergunta, né? Eu acho que a gente precisa não simplesmente de um dia para falar, olha, existem pessoas trans que são professores, existem pessoas trans que são juízes, existem pessoas trans que são CEOs de grandes empresas, ou que são diretores de grandes empresas, mas existem pessoas trans em todos os lugares, assim como existem lésbicas, existem gays, e existem pretos, existem toda essa nossa diversidade cultural. E aí, eu acho que o que a gente precisa é se conscientizar e começar a tratar isso como sendo um assunto normal, né? A gente não precisa de um dia específico para falar que a gente existe. A gente precisa ser tratado com respeito em todos os dias da nossa existência, e a gente precisa, o que a gente hoje tem feito e precisa de bate-papos como esse, é para falar, olha, eu sou ser humano igual a Lu, né? Igual a qualquer um aqui que está nos assistindo, e a gente também existe, que eu acho que esse que é o ponto principal. As nossas existências, elas sempre foram esquecidas. E aqui, E questionadas, né? Questionadas, exato. E quando a gente fala de homens trans, mais ainda, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar de travesti, que é uma terminologia que a gente pode falar aqui na sequência também sobre essa questão política, mas é uma mulher trans. E todo mundo já viu uma mulher trans, mas normalmente já viu porque ela era alvo de chacota, porque ela era associada à prostituição, e ai meu Deus do céu, um homem pegar uma mulher com pênis, né? Esse cara passava a ser motivo de chacota na sua rodinha. Então, nós existimos desde sempre, né? Quer dizer, eu existo há um pouco menos de tempo, mas, assim, os homens trans estão aí na sua vivência desde sempre. E nós, principalmente enquanto homens trans, eu acho que o Ravi talvez concorde também comigo, ficamos muito mais à margem
porque poucas pessoas, as pessoas imaginavam, poxa, beleza, existe mulher trans, ou com a terminologia de travesti, mas homem trans, que isso? Né? Eu digo mais, primeiro antes de continuar o que você está dizendo, eu vou responder a ele, concordando com você, e devolvendo a pergunta, devolvendo o pensamento de que quanto de conteúdo trans você consome? Quantas pessoas trans você segue no Instagram, por exemplo? O quanto você quer saber sobre pessoas trans? Você procura, por exemplo, na hora de votar, uma candidata trans? Essa é a razão da gente estar aqui. Da gente mostrar, ocupar espaço e dizer, olha, eu tô aqui. Né? O Theo tem uma longa carreira na gestão financeira. Eu tenho 2 universidades. A gente está aqui. Preciso zoar. Sai dessa cadeira de novinho, tá? Porque você tem uma longa. Eu tenho. Carreira. E aí voltando ao que o Theo falou. Ravi. Oi? O novinho aqui da discussão sou eu, tá? Sai dessa cadeira. Não, mas eu tenho a melanina que me agracia com menos idade. Eu, Ravi, tomei conhecimento da existência de homens trans há muito pouco tempo. E eu sempre estive em contato com mulheres trans, mas nunca me passou pela cabeça. E talvez não, com certeza, essa é a razão pela qual a minha transição foi tão, entre aspas, tardia. Porque nunca é tarde para a gente ser feliz. Mas se eu tivesse descoberto isso antes, se eu tivesse entendido isso antes, a minha transição teria começado antes. Talvez eu tenha... aliás, eu falei isso para o Theo. O Theo foi o primeiro homem trans que eu conheci pessoalmente. E isso trouxe para mim uma abertura de pensar diferente. E aí, a partir desse pensar diferente, a gente se desconstrói e se reconstrói, tendo como base a experiência de vida dos 42 anos que eu tive vivendo como uma mulher. Eu não era uma mulher, eu não me sentia uma mulher, mas eu acreditava naquela mulher. Eu vivi aquela feminilidade, aquele universo feminino de modo pleno e achava que aquilo era ser mulher. E aí depois a gente descobre que boa parte da fonte das minhas frustrações e infelicidades era justamente porque eu não podia ser quem eu era. Então, quando a gente descobre e quando a gente põe em prática essa desconstrução e reconstrói um novo ser baseado naquelas experiências, a gente fica melhor. Então, eu sei que eu sou um cara mais empático com as questões das mulheres, eu sei que eu sou um cara que entende o que é assédio, porque eu passei por isso. Então, a gente fica mais rico como ser humano. Eu tô aqui só no suspirado aqui por essas delícias sem fim. Pigonça chegou, Blanco Ana Maria, DJ SJ tá onde mesmo, Gil? Voz de Deus, cadê? DJ SJ está no Japão, estamos no Japão, gente. Fortalecendo. Marcela Bosa! Marcela Bosa! Marcela! Apareceu, né? Eu preciso dizer uma coisa. Preciso muito dizer uma coisa. O Theo foi o primeiro homem trans que eu conheci na vida. E a Marcela Bosa foi a pessoa fundamental para minha descoberta do meu ser, do meu eu. Então, Marcela, um beijo para você. Eu amo você. Eu também, o primeiro contato que eu tive foi com Marcela e com o Theo. Eu me lembro que
eu passei a noite pensando em tudo que estava acontecendo, as pessoas que eu estava conhecendo, as histórias que estavam chegando até a minha pessoa, e foi quando eu pensei que na década de 80 a gente falava tanto de Roberta Close, mas a ficha ainda não tinha caído que a Roberta Close era uma mulher trans, até aquele encontro nosso. E encontro maravilhoso, assim, porque... Foi a maior quantidade de pessoas trans por metro quadrado. Então, menino, não é? Marcela é de uma energia que eu não tenho nem como explicar a energia daquela mulher, não tenho nem não consigo definir. E é amigo da vida, né? É o pai dos meus filhos. A nossa piada de sempre, então, é o pai dos meus Ah, eu tô filhos. com ciúme já, viu? E olha que são 3, hein? Tá. São 3. Não vai dar pra gente competir com 3 filhos. Não vai dar. Aí fica difícil, né? Fica difícil. E eu não tenho nem como falar, assim, o que falar. Eu amo vocês. Tudo que vocês fazem com que eu desconstrua muita coisa. Eu acho que estou tentando construir um ser humaninho melhor aqui. Espero estar engatinhando. A Cortes trouxe: a pessoa trans tem medo de sofrer violência, vinda de homem cis, do banheiro masculino. A mulher cis tem medo de violência vinda de homem cis, se passando por trans. Mulheres cis, pessoas trans, vão ao banheiro fazer xixi. Quem, afinal, é a ameaça do banheiro? Fica aí a reflexão. Gonça, que é o Tiago Gonçalves, mandando um beijo, dizendo que estamos todos lindos na tela. Muito obrigado. Eu costumo não usar camisa, não usar blusa, eu tô sempre sem camisa. E em deferência à Lu e a esse programa maravilhoso, eu estou usando 2 camisas. Cercado por ventilador, mas em deferência à qualidade desse programa. Mas eu tenho que dizer, reafirmar, que eu adoro esse peitoral com esta tatuagem. Mas tudo bem, né? Hoje eu fico sem, né? Se eu quiser ver, vou lá no Instagram, vejo, ou no YouTube, e vejo. Já é um motivo para você ir lá, para você me ver lá. Admirável. Quem aqui não me segue ainda vai ter que ir até lá para ver o meu peitoral. É isso. É isso. Pagando. É assim que se faz marketing. Branca Ana Maria diz: mais um programa Orumilá imperdível. Já é vício toda segunda. E na semana que vem teremos o senhor Pablo, a primeira dama aí falando. O professor Pablo vem na semana que vem para bater um papo com a gente. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. A Fran tá com o nick do Theo. Lu, tô com o nick do Theo hoje. Beijos, amor, beijos, Fran. É isso, as esposas têm que dar audiência, né? Porque... Não é, gente? Preciso fazer uma declaração a essa mulher maravilhosa que se juntou à minha vida e que traz muito mais cores ao arco-íris que já era a minha vida antes. Fran, eu te amo. Aqui declarado. Aí você me coloca mundo, tá? numa posição delicada. Meu Porque aniversário eu estou fazendo aniversário de casamento hoje. É mesmo! Aniversário de casamento. Então, mozão, beijo. Eu amo você. Ai, que delícia, gente. Orumilá é isso. Ai, dá até calor. Já que a gente está falando de descoberta, se entender, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi essa descoberta. Como é que foi se encontrar, acalmar em alguns aspectos do coraçãozinho. E um pouquinho sobre a questão aí do nome social. Porque as pessoas sempre falam: como que eu chamo? Homem trans, mulher trans. E a gente sempre fala: chama pelo nome, amor. Vocês já estavam me perguntando também a questão do preto, do negro. Fala o nome. Essa pessoa tem nome, né? Vamos falar? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre. Vai, Theo, por ordem de transição. Por ordem de transição. Então tá.
A minha história, ela é um pouco engraçada, eu costumo dizer, pelo seu começo, que eu acho que poucas pessoas conhecem o efetivo começo da minha transição. Mas isso era meados de 2016, carnaval de 2016, para falar a verdade. Eu já me via, já me entendia e já me olhava enquanto homem trans, mas eu não tinha coragem de fazer a transição por tudo que a transição poderia representar para mim. Só para todo mundo entender, em 2016 eu já tinha aí 6 anos de banco, eu já era planejador financeiro e eu tinha muito medo de perder tudo aquilo. Então, à época eu estava num outro relacionamento, e aquilo para mim eu estava numa zona de conforto, então para mim era muito tranquilo estar com uma outra pessoa que me entendia, né, mas não tinha esse apoio para a transição. Eu morava em Curitiba também, não, quer dizer, mentira, eu já morava aqui em Brasília, mas eu estava muito próximo de Curitiba, porque minha então namorada estava em Curitiba também, e aí no carnaval de 2016 eu levei um pé na bunda. E até hoje eu brinco com ela que foi o melhor pé na bunda que eu podia ter levado na vida. Tem coisa que leva a gente pra frente, né? Exatamente. E esse me levou, assim, para um caminho que eu falei, beleza, agora eu estou solteiro e eu preciso de uma jornada de autoconhecimento, né? Eu precisava me entender e entender aquelas angústias que estavam dentro de mim que me faziam me ver enquanto homem, mas a sociedade não me via assim, então eu fui me entender. E aí, em meados de eu comecei a pesquisar sobre o tema e tudo mais, comecei a pensar sobre a possibilidade de transição, mas eu pensava em tudo que eu podia perder. Eu não olhava para o aspecto de tudo aquilo que ia se abrir para mim, enquanto eu estando realizado e me vendo mais feliz comigo mesmo, né? Então, em outubro de 2016, eu fiz uma viagem pela Estrada Real, peguei o carro, fui sozinho, daqui de Brasília até Diamantina, e aí eu desci até Ouro Preto, fazendo a Estrada Real. E ali para mim era eu, o carro e a viagem, né? E a paisagem. Então foi um momento que eu refleti muito sobre o que fazia sentido na minha vida, se eu queria viver aquela mentira, que para mim não passava de uma mentira, porque se eu não me reconhecia era porque tinha alguma coisa errada. E aí depois que eu cheguei em Ouro Preto, eu resolvi descer e eu fui para Cajuru, que é interior de São Paulo, visitar uma amiga minha que entrou comigo, inclusive, no banco, Andréa Peçanha, que eu não sei se ela está aqui hoje assistindo ou não, mas ela me mandou mensagem mais cedo, querendo saber como colar aqui com a gente. E a gente, numa daquelas conversas de pessoas que são muito ligadas e que não precisa de... Não é o tempo que define a amizade, mas sim a amizade por si só, ela se justifica. A gente ficou se conversando, e conversa vai, conversa vem. Eu resolvi falar para ela que eu me enxergava enquanto um homem trans. E aí a gente começou a discutir, né? Mas por que não fazer a transição? E uma fala dela que foi a fala crucial, e até hoje eu agradeço, eu falo que ela foi meu primeiro anjo, assim, no quesito transição, que ela me falou o seguinte: eu não consigo entender como que a sociedade não deixa ser quem você é. E aquilo para mim caiu como uma bomba, que eu falei, como assim? A sociedade não me deixa ser. Eu fiquei pensando aquilo na viagem. Depois de Cajuru, eu fui para São Paulo visitar uma amiga minha, muito querida também. E aí eu voltei para Brasília. E aí, o trajeto inteiro, eu fiquei pensando nisso, Eu cheguei aqui em Brasília meados do finados, então talvez tenha alguma relação aí, né, com o que eu ia fazer. Eu ia enterrar quem até então a sociedade via para começar a dar o nascimento para quem eu sou hoje. E aí eu faço aniversário dia 17 de novembro, minha mãe veio para Brasília, e o único pedido que eu fiz para ela foi para que ela assistisse um documentário, porque eu já tinha tentado falar outras vezes com ela, até antes, quando eu tinha algum entendimento que talvez eu fosse trans, eu pedia para conversar com ela sobre o tema, mas não tinha uma abertura, ela não queria muito bem ouvir, porque a gente sabe que não é tão simples assim. E aí, como presente de aniversário, eu pedi para ela para que ela assistisse um documentário comigo. E aí eu mostrei para ela o documentário Liberdade de Gênero, que é da GNT, né? Mostrando a vida de um homem trans. E foi ali que ela assistiu o documentário e minha mãe começou a chorar. E aí ela falou: agora eu acho que eu te entendo. Eu talvez nunca vá te entender, mas saiba que eu te amo. E para mim ali foi o que marcou a minha transição. Foi quando eu fiz, um pouco depois, essa tatuagem, que não vai dar para ver direito, mas ela fala: vim, vi e venci, que era para eu lembrar sempre, para eu ter uma referência.
que qualquer dificuldade que eu fosse alcançar, que eu fosse enfrentar, nenhuma delas seria maior do que a batalha interna que eu lutei comigo mesmo durante anos a fio, até conseguir ter esse entendimento de quem realmente eu sou. E aí, em janeiro, eu cheguei no banco e eu resolvi perguntar no banco o que eles iam fazer comigo. Se eu podia tirar a licença saúde, né, para fazer minha transição, se eles iam me mandar embora, o que ia acontecer. E aí eu mandei um e-mail para um gerente executivo da área de gestão de pessoas, à época, e aí deu 30 minutos e ele me ligou. Aí eu falei, fudeu, fui mandado embora. Foi mal palavrão, saí. Fui mandado embora, né? É isso. Aí ele me chamou para conversar e ele falou, eu não sei, mas a gente vai ter que descobrir junto. E eu acho que para mim ali foi, tipo, beleza, tudo bem, e vamos que vamos. E aí, dia 27 de janeiro, o banco ia fazer uma notícia para falar sobre pessoas trans. E um pouco antes ele me ligou e falou, podemos falar de você? Eu falei, pera que eu não saí do armário. Calma aí, como assim? Né? Não vamos antecipar as coisas. Mas aí eu fiquei pensando, por que não? Né? Ao invés de eu ficar contando para cada uma das pessoas que trabalhavam comigo, que me conheciam, oi, tudo bem, eu sou homem trans, tal, pô, vamos logo escancarar para todo mundo no Brasil, e aí quem quiser me pergunta e tá tudo certo. E assim foi. Um dia anterior, eu chamei os meus amigos mais próximos que trabalhavam comigo e eu falei, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu sou homem trans, isso significa que eu me identifico como homem, eu vou fazer minha transição, tal. E a resposta de todos os meus amigos foi, tá, mas eu sempre te vi assim, o que muda? Aí eu falei, velho, muda que aqui eu tava com medo, né? Eu não sabia o que os outros iam pensar, e eu fiquei com muito receio dessa crítica. E aí acabou que saiu a GN, saiu com o meu nome de batismo, e aí a minha equipe olhou para mim e falou, olha, é você. Eu falei, pois é. Agora tudo se encaixa, né? Não, eles simplesmente me perguntaram assim, e como que a gente te chama? Aí eu falei, chama de Lineiro, porque eu ainda não tenho nome. E essa é uma história engraçada, porque um pouco depois a gente teve o prazer de ir para um evento do banco, que era o Inspira, e no Inspira que eu fui conhecer Lu, fui conhecer Marcela, e fui conhecer outras pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, e que passaram a dar muito mais sentido para minha transição, no sentido de eu saber que eu não precisava ter medo, porque eu tinha ali uma rede de apoio das pessoas que estavam comigo no Inspira, dos meus amigos e da minha família. Então, minha transição ela foi muito diferente da maioria das transições que eu conheço. Eu, ao contrário de muitas pessoas trans, nunca sonhei com um nome, porque eu tinha um baita medo. Na verdade, como eu tinha uma briga interna de não saber se eu ia fazer a transição ou não, o nome para mim era algo que eu nunca ia conseguir alcançar. Então eu evitava pensar em nome. Até que quando eu resolvi fazer a transição, eu falei, beleza, agora eu preciso de um nome. E aí eu fui pedir para dona Vera, minha mãe, falei, mãe, já que você escolheu meu nome quando eu nasci, eu queria que você escolhesse meu nome agora na transição. Daí ela falou, não, eu já escolhi o seu nome. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. E eu precisava dessa validação da minha mãe, porque eu acho que a família é um pilar importante nosso, né? Por mais que muitas pessoas trans não possam contar com isso na sua realidade, eu pude contar. E aí o único pedido que eu fiz para minha mãe foi, tudo bem, eu escolho, mas você aprova. Eu quero que você participe desse processo comigo. E assim foi, eu pesquisei vários nomes, a Lu esteve presente comigo durante esse processo, vários nomes. Um deles não foi aprovado pelos meus amigos, pela galera do Inspira, né? Não sei porquê, mas tudo bem. E aí eu passei para minha mãe alguns nomes, eu tive oportunidade, né? As pessoas sempre olham um copo meio vazio, eu gosto de olhar o copo cheio, porque eu tive a oportunidade de escolher meu nome. Depois eu fui pensar, só depois que eu registrei o nome, eu descobri que tinham piadinhas idiotas com relação a ele, mas isso é só um detalhe. Mas eu pude escolher meu nome olhando o significado, olhando numerologia e tudo mais. E aí foram alguns nomes até que eu cheguei para minha mãe com o Theo. E aí minha mãe olhou para mim e falou, Theo, gostei. TH, né, parece com o seu nome anterior e tal. Se tivesse falado isso antes, tinha me poupado alguns meses de pesquisa, né? Mas, ok, tudo bem, aceitamos. E essa foi a minha transição. Eu acho que por ter escolhido, ou talvez pelos astros terem se alinhado de tal forma
que escancarar a minha transição para o mundo foi o caminho que eu fiz, hoje eu olho para trás e falo, que bom que foi assim. Que bom que foi assim, porque depois eu escutei outras histórias, como a do Ravi, que passaram a conhecer, né, descobriram que nós não somos nem doentes nem unicórnios. Nós existimos, nós estamos aqui, apesar de que há discussões, né, que unicórnios talvez existam, então eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente não é lenda urbana, a gente existe, e eu acho que o principal é que eu não tive que me explicar um a um e dizer, poxa, eu sou trans, eu sou assim e tudo mais. E aquele medo que eu tinha da minha carreira, do que seria da minha carreira, porque, só para contextualizar, eu fiz a minha transição durante o meu mestrado. E aí, para garantir que eu ia defender a minha dissertação com o meu nome, eu atrasei um ano meu mestrado, eu pedi prorrogação no mestrado para poder defender como TEL e sair a minha divulgação, tanto o meu diploma quanto principalmente o meu artigo, né? Porque o diploma a gente muda depois. Eu estou até hoje retificando todas as documentações que eu tenho, porque é documentação que, pelo amor de Deus. Mas o artigo, que era o principal para mim, eu queria já assinar como TEL. Então, eu atrasei meu mestrado para poder fazer isso. E em locais que eu jamais imaginava, que eram os grupos de estudo que eu participo, de educação financeira, ou na Associação de Planejadores Financeiros, foi algo tão natural que ninguém me perguntou, mas como assim você quer mudar de nome? Ou como assim agora eu tenho que te chamar de TEL? Não, todo mundo começou a me chamar de TEL. Então, assim, eu sei que eu dei muita sorte na forma como eu fiz a transição. Ela foi muito leve para mim, mas essa é a minha história. E quando eu olho 4 anos, né? Porque agora fazem 4 anos desde que eu bati o martelo e falei, eu vou transacionar, eu vejo que eu sou uma pessoa que se permite muito mais e que se respeita muito mais e principalmente entende que o mundo é diverso e que a gente não pode se limitar pelo que os outros vão pensar ou deixar de pensar da gente. A gente é muito mais potência do que a gente um dia imaginou, porque eu imaginei que eu jamais faria essa transição e eu consegui. E a gente é muito mais tudo aquilo que a gente quiser. Então a transição ela me ensinou não só a poder transacionar, mas a poder ser aquilo que eu quiser ser. E ela me ensinou, é uma lição de vida que eu carrego comigo. Diferentemente do Theo, a minha transição não teve medo. Não tive medo em momento nenhum. A primeira pessoa que sugeriu que talvez... Quem conhece a minha esposa sabe que ela é uma pessoa muito delicada e muito sutil no modo de falar as coisas. E ela foi a primeira pessoa que colocou como uma sugestão no ar, assim, será que talvez você não fosse uma pessoa... De repente, não quero colocar nada na sua cabeça, mas de repente você não é uma pessoa trans. E a gente tem um diálogo muito franco e muito bom. A gente está junto há 7 anos. Então ela percebia em mim a infelicidade daquela mulher e percebia em mim... Ela é a pessoa que mais me conhece nesse mundo. E aí eu falei, será? Vou pesquisar sobre isso. E aí eu fui ler, fui estudar, fui ouvir pessoas trans, fui para canais de YouTube, fui para Instagram, e eu queria entender o que a pessoa trans, né? O que você faz? Você faz um exame para saber se você é trans? Como é que funciona? Então eu fui começar a consumir conteúdo trans. E eu tenho o privilégio de ser muito amigo da Marcela. A Marcela é nossa irmã, ela vem nos natais na minha casa. A gente é muito próximo. E a gente conversava muito, e eu acompanhei muito dela, né, da experiência dela. E comecei a estudar, e aí eu descobri várias coisas que eu queria contar para vocês. Porque talvez sejam mitos que vocês também tenham na cabeça de vocês. Para você ser trans, você não precisa tomar hormônio, se você não quiser. Para você ser trans, você não precisa fazer nenhuma modificação corporal, se você não quiser.
não existe uma regra, uma caixinha de para ser trans, isso aqui, check, isso aqui, check. Não existe isso. Você se percebe no mundo como uma pessoa trans, diferente, com um gênero diferente daquele que te foi atribuído quando você nasceu. E pronto. Vocês vão encontrar, ao longo da vida, pessoas trans, homens trans, que têm seios, que não têm barba, que não fazem uso de testosterona, que não fazem uso de absolutamente nada. E elas não são menos trans do que qualquer outra pessoa. Esse foi o primeiro ponto e o primeiro lugar onde a minha cabeça explodiu. E aí eu já estava pensando sobre isso, refletindo, e é um mergulho muito interno e muito intenso. A gente, às vezes, debocha da importância da terapia, e não é terapia como doença, como uma patologia, porque a transexualidade deixou de ser patologia há bem pouco tempo atrás, mas não é uma patologia. É o mergulho do autoconhecimento, do autocuidado, de como você lida consigo mesmo, né? E aí eu estava naquele mergulho intenso e Marcela veio passar uns dias em casa e a gente foi para uma praia. Para quem não sabe, eu moro em Recife. E a gente foi para uma praia chamada Tambaba. Tambaba é uma praia de nudismo, onde tem uma parte que você vai lá, passa um portalzinho, tira a roupa, entra na praia, e tem uma parte de Tambaba que você pode ficar vestido. E lá fomos nós para a parte pelado. E foi através dos olhos e da felicidade de Marcela que eu percebi, que eu tive certeza que eu era um cara trans. Porque era aquela felicidade que eu queria sentir. Era aquele senso de liberdade que eu queria ter. Era aquele bem-estar comigo mesmo que eu queria ter e que eu nunca tive. E aí eu cheguei em casa e conversei com Miranda e falei, então, lembra aquela conversa que a gente teve lá atrás e tal? Ela, porque Miranda olha para você e faz, já sabendo o que eu vou dizer, né? Eu falei, então, de fato, eu me percebo, eu me sinto como um homem trans. E a partir daí, a minha transição foi muito privilegiada, porque, primeiro, eu sou um cara mais velho, então eu já tinha feito universidade, eu já tinha o meu trabalho, eu já tinha passado por uma série de coisas, eu já era casado, eu já tinha minha família é a Miranda, e se em algum momento eu tive medo, foi em relação à minha relação com a minha esposa. Mas ela prontamente falou, isso não muda nada para mim, tá tudo certo. Então, em dezembro, eu tive a certeza e falei para Miranda. Em janeiro, eu contei para as pessoas, eu fiz um post no Instagram e falei, gente, olha, a partir de hoje está nascendo uma nova pessoa, está se construindo uma nova pessoa, aquele nome antigo, esquece ele, agora vocês vão me tratar no masculino, eu sei que vai levar um tempo para vocês, ainda fui condescendente, eu sei que vai levar um tempo para vocês entenderem, mas é isso, as coisas são assim e tal, expliquei. E a escolha do meu nome foi uma coisa muito simples e rápida. A gente fez uma lista de nomes, eu e Miranda fizemos uma lista de nomes. E aí tinha uns nomes assim mais né, que estavam na frente. E aí eu falei assim, e Ravi? Aí ela falou, nossa, Ravi eu gosto. Eu falei, Ravi, vamos procurar o significado de Ravi. Ravi significa o sol, o iluminado, o que traz luz. E eu falei, é isso. O que faltou na minha vida foi luz. Luz para dentro de mim, para eu poder me enxergar por dentro. Então vai ser Ravi. E aí eu falei, olha, a partir de hoje é Ravi, tá? E foi tudo muito natural. Mas o que a gente está contando aqui, gente, eu acho que é importante também dizer isso para vocês, é que nós somos muito privilegiados. Apesar de eu ser um cara preto e de mudar de um espectro onde a mulher negra é completamente invisibilizada socialmente. E aí eu passei para um homem negro, que é o alvo
que é o significado do mal na sociedade, que é morto em supermercado, espancado, essa mudança foi a mudança mais radical que aconteceu na minha transição. Muito mais do que hormonização, muito mais do que cirurgia, muito mais do que tudo. Esse processo, essa mudança de lugar, de você vir de uma formação, de toda uma vivência feminina, e passar a compreender a vivência masculina em como lidar com os outros homens. Essa foi a parte mais difícil. Então, em janeiro, eu contei para as pessoas, para os meus amigos e tal. Dia 30 de janeiro, dia do meu aniversário, eu fiz a minha primeira consulta com um cirurgião plástico. Eu queria fazer a mastectomia, eu tinha seios muito grandes e aquilo me incomodava muito. E eu não sei ainda, eu ainda trabalho isso em terapia, para descobrir se isso é uma disforia, se é uma condição do gênero, né? Daquela construção social antiga que a gente falou lá no começo, de que homens não têm seios, mesmo eu sabendo que homens têm seios. Mas se essa aversão ao meu seio tinha a ver com isso. Então, no dia 30 de janeiro, eu fiz a primeira consulta com o cirurgião, e em fevereiro eu comecei a minha hormonização. E em março, dia 1º de março, uma sexta-feira de carnaval, eu operei. E foi com a ajuda de um grupo, foi uma vaquinha, uma ajuda de um grupo do Banco do Brasil, com a ajuda de vocês, Lu, Theo, Marcela, principalmente Marcela, que me ajudou a completar o dinheiro, e eu paguei em suaves prestações. Vocês me ajudaram a realizar esse sonho. E aí, a primeira vez que eu fui à praia, sem camisa, foi a coisa mais esplendorosa do mundo. E eu fiz questão de voltar para Tambaba com a Marcela, sem camisa, podendo ser quem eu queria ser. E sou muito grato a ela por ter me mostrado o quanto... Ela me mostrou no olhar, sabe? O quanto ser feliz é importante. Estar bem consigo mesmo é importante. E foi isso. Eu sou muito suspeita para falar, porque, afinal de contas, eu fui abençoada com a proposta desse terreiro. Mas eu tenho que dizer que a cada gira, de cada segunda, porque isso é uma gira, gira é uma... contemplação, é festividade, é comemoração. Então, a cada gira de Orumilá, às segundas-feiras, meu coração, ele arrebenta, assim, explode. Assim. Então, eu sou muito grata a tudo isso que me rodeia, que me possibilita ouvir vocês, que possibilita com que a gente, dentro das nossas possibilidades, porque a gente trabalha meio que no como pode aqui nos programas, dentro da possibilidade de a gente conseguir proporcionar essa aula de vida que vocês dão para a gente. Aqui no chat, Vivite chegou, Gisele chegou. Isso, lê o vocês chat chegarem. pra gente dar uma respirada, assim. Menino, ó, precisa. Eu fico muito emocionado, sabe? Eu sou muito orgulhoso da jornada que eu estou fazendo. E é uma jornada que não acabou, que vai continuar ao longo da vida. Mas eu sou orgulhoso da mulher que me acompanha nessa caminhada, e sou orgulhoso dos amigos que eu fiz nessa jornada. Eu sou muito orgulhoso mesmo. Gisele, Ana Maria, Marcela Bosa disse, dezembro estou aí de novo, Tambaba que nos espere. Diz que está arrepiada, está bem emocionada, Tia Gonça também, Bacortes. Gisele colocou em primeiro lugar, é um prazer conhecer o pai dos filhos da Lu, de quem ela fala muito. Segundo, que medo em escorpiano
é coisa que faz a gente andar para frente, não é verdade? É incrível isso mesmo. Tem uma piada, eu ainda não contei essa piada, depois eu te conto a piada, Theo, do pai do filho da Lu é nós. Quando eu falei que você era pai dos meus filhos, já começou a subir um monte dessa piada interna. A gente conversa, depois eu te explico. Ana Maria mandou, se possível, perguntar a Theo e Ravi se essa questão de identidade de gênero já estava presente na infância e adolescência. Olha, eu vou ser muito sincero em responder isso. Eu sempre fui Ravi. Eu sempre fui um homem. Eu só não sabia disso. E quando eu paro para pensar nas minhas histórias de infância, em como eu já me sentia, eu sou de uma família de muitas mulheres, né? Eu tinha muitas irmãs. Então, quando eu penso nisso e quando eu falo isso até em terapia mesmo, sim, eu, Ravi, falando de mim, sim, mas eu queria frisar isso. Eu sempre fui Ravi, eu só não sabia disso. A gente sempre é o que é. A gente transiciona de gênero socialmente, porque a gente, né, a gente sabe internamente quem a gente é. Às vezes isso não tem nome, a gente não sabe o nome disso. Eu não sabia que o nome disso era transexualidade. Eu fui descobrir isso só com 42 anos. Às vezes eu penso que eu gostaria de ter descoberto isso antes, e às vezes eu penso como foi bom descobrir o meu verdadeiro lado com 42 anos de idade. Porque isso me proporcionou uma vivência que me trouxe até aqui, sabe? Eu só sou o Ravi hoje porque eu vivi 42 anos enganado, achando que era uma coisa e era outra. E eu só sou o cara que eu sou hoje porque eu tenho essa vivência, essa experiência, e foram as experiências dessa mulher que ficou lá atrás que me trouxeram para onde eu tô agora. Eu acho que a minha resposta não vai muito longe. Na verdade, assim, para quem me conhece, né, eu já troquei algumas ideias a respeito da minha infância e adolescência. Eu não tenho muitas memórias. E talvez não ter muitas memórias até pelo que eu passei, porque episódios específicos que eu consigo me lembrar era de eu não me encaixando em nenhum dos grupos. Eu lembro aspectos bem rápidos, assim, da minha infância, que, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, 1 ano e 10 meses mais velho que eu, e uma vez a gente foi jogar futebol, né? Eu jogava futebol desde pequeno, quer dizer, hoje em dia eu já não jogo mais, né? Mas antigamente eu jogava futebol. E eu lembro de história assim, de eu tirar a camiseta e falar, vou jogar também. Eu era piazinho, não aparecia as peitolinhas ainda. Então eu falava, eu vou no time do sem camisa. Isso para mim era algo natural. Até eu entender que na sociedade não era algo tão natural assim, né? Então, das poucas lembranças que eu tenho, eu consigo apenas lembrar que eu não me encaixava em nenhum dos lados, em nenhum dos grupos, porque eu queria estar com os meninos, mas eu não podia, porque era o grupo dos meninos, mas eu tinha que estar com as meninas, mas eu não queria, porque eu não me identificava naquele grupo. Então, essas pequenas lembranças me dizem a mesma coisa que o Ravi falou agora. Eu sempre fui, a ficha caiu para mim ali quando eu tinha meus 22, 23, 24 anos, mas a coragem para fazer isso, dada a situação atual que nós temos em sociedade, foi algo que demorou um pouco mais para ser construída internamente, até eu falar não chega, porque essa mentira não me cabe mais. Então, para mim, aquilo foi uma libertação muito forte, e aí eu acho que tem uma fala que eu acho que é importante que traz nessa sua pergunta, e acho que até a gente já conversou, né, Ravi? As crianças trans, elas existem. Algumas falam, outras não entendem, e outras entendem, mas não falam pelo medo do que pode vir a acontecer. Então, o que a gente quer dizer com isso? Toda criança é trans? Obviamente que não, né? Mas toda criança tem possibilidades. E a gente, enquanto pais, né, Lu? Eu, enquanto aqui, pai de Carol, de Gabriel e do nosso querido Palhacito, cabe a nós dar o espaço que a criança precisa para se expressar, né? E nessa expressão podem vir inúmeras coisas, inclusive uma delas, essa questão de ser transgênero.
Eu só queria fazer um recorte rápido aqui, que existe uma diferença também quando se é negro. O recorte racial é importante de ser dito. Uma menina negra, ela já sofre por vários desconfortos, e aí fica muito difícil conseguir distinguir quais desconfortos são vindos do racismo que você sofre e quais são os desconfortos que fazem parte da sua identidade de gênero. Eu acho que é importante a gente dizer que a transição ela é individual para cada pessoa, né? Mas quando a gente vai colocando e somando componentes, como, por exemplo, a raça, questões raciais, as coisas se sobrepõem e ficam misturadas. Então, é muito difícil conseguir separar qual desconforto é do quê. Maravilha. O Gil fez até uma colocação aqui para mim no chat, que ele fala que ele sempre faz uma conexão, uma relação muito forte dos preconceitos com a história dos X-Men. Ele sempre faz essa correlação, e aí ele estava perguntando se faz sentido essa conexão que ele faz, dessa rejeição Faz diferente sentido. que os X-Men trazem. Faz sentido, porque a nossa construção social ela é baseada em determinadas normas, e tudo que é divergente dessa norma, como no caso dos X-Men, é considerado como estranho, é considerado como não possível, isso não está certo, isso está errado. E a gente não está aqui nem incluindo questões religiosas, tá? A gente está falando de uma convenção social de um Estado laico. Vamos colocar assim. Então, para mim, faz todo sentido. E eu arrisco dizer que a construção social, quando coloca os divergentes à parte, isso acaba caindo nas pessoas cis. Por exemplo, pessoas obesas. Elas fogem do padrão estabelecido socialmente como o ideal. As pessoas que têm deficiências físicas, que têm deficiências de qualquer tipo, que são PCDs, né? Elas também são divergentes e também são colocadas à margem da sociedade. E esta é a razão também pela qual as mulheres cis, trans, as mulheres como um todo, também são colocadas num lugar diferente, né, dentro dessa sociedade. Porque a sociedade foi estabelecida, as regras foram estabelecidas por homens, colonizadores, né? Então, em certa medida, tudo que foge do padrão considerado padrão mesmo, é considerado divergente e acaba sofrendo, de alguma maneira, a exclusão. E eu queria também falar uma coisa. Eu estava dando uma olhadinha rápida aqui no chat, e aí eu vi alguém escrevendo com X. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso de linguagem neutra. E por que não se deve usar X quando você for falar com uma linguagem neutra? Porque as pessoas que têm deficiência visual, as pessoas que fazem uso de leitores de tela, não conseguem ler essas palavras. Então, se vocês puderem, e vocês podem, porque não custa, vocês vão trocar uma letra pela outra, usem a letra E. Então, amigos, em vez de colocar amigues com X, coloca amigues. Porque o leitor consegue ler esta palavra, porque é uma palavra existente, e quem não consegue não fazer uso desse leitor de tela, consegue entender. Então, quem faz uso de leitor de tela, por exemplo, está vendo todo essa nossa conversa através de letras, de sons. E está lendo todo o chat através de sons. E palavras que são inexistentes provocam uma pane no sistema e eles não conseguem ler, e as frases ficam sem sentidos.
Então, sejamos um pouquinho mais inclusivos. E eu sei que essa informação acaba não chegando para todo mundo. Então, quem puder, e todo mundo pode, use E ao invés de X. Durante muito tempo a gente usou bastante o X, né? Até esse salário, opa, esse X aí não facilita a nossa vida. Lembro uma vez que a gente estava conversando num grupo em que tinha um deficiente visual e a gente subiu uma foto, começamos a comentar a foto, e aí ele falou assim, alguém pode descrever essa foto, por favor? Eu consegui entender por que vocês estão comemorando tanto. Então, a inclusão, ela está em todos os cantinhos, né? A gente precisa mesmo entender. O Gil falou assim, eu vou além. Eles têm poderes especiais, assim como os X-Men. Rock Sujo, meus pais sempre tiveram amigos de todos os espectros, que frequentavam nossa casa, saíam juntos, mas mesmo assim, entre eles sempre teve muita piadinha. No podcast que o Doc Sujo faz, vão lá, escuta, com o Rato, ele falou como que foi e ainda é difícil até para ele, irmão de Alexia Twister, se livrar de tanta coisa que a sociedade tem colocado. Apagar o link pode ter sido alguma palavra do moderador. Uma geração 80 em desconstrução constante. Ensinamos nossos filhos de maneira diferente. Vocês acreditam e enxergam as gerações que vieram após os anos 2000 mais abertas a isso? Olha, eu vou ser muito sincero em dizer que nós temos uma abertura desses novos jovens, mas a gente tem, surpreendentemente, um pensamento conservador no mau sentido também muito grande. O que a gente espera é que nessa balança as pessoas venham com mais abertura para o aprendizado, né? Mas o que eu acho bacana nessa galera nova, assim, 20 anos, e que está descobrindo o seu próprio gênero, está se descobrindo a sua sexualidade, que é uma coisa completamente comum, né, dessa idade, de todas as idades. O que eu acho muito bacana é que não existe medo. A gente, talvez, eu não tive muito medo, mas o Theo talvez tenha tido tanto medo porque ele tinha muita coisa a perder, né? E essa galera tá vindo sem medo de perder nada. Estão vindo mais de peito aberto mesmo. E isso eu acho bacana. Mas eu não sei te dizer se é a sua grande maioria. A gente está tendo aí uma onda conservadora muito, muito, muito forte, e não são de pessoas mais velhas, é a galera nova também, então não sei. Até porque fascista se reproduz, né? Infelizmente. Eu queria só complementar essa fala do Ravi e fazer o seguinte reflexão. Quando eu fiz a minha transição, a minha tia, ela tinha 80 anos. E a minha maior preocupação era como a família da minha mãe ia entender e se em algum momento eles iam me aceitar, entendendo que eu ainda fazia parte daquela família. A diferença de idade entre eu e minha mãe é de 40 anos, tá? Eu acho que isso explica um pouquinho. Hoje eu tenho 32, Dona Vera tem 70, um pouquinho mais, né? Então a minha grande preocupação era como é que vai ser essa leitura para as minhas tias, que tem lá na sua casa de 75, 80 anos. E todas as minhas tias, ou hoje elas me chamam como Theo, ou elas evitam me chamar de algo que sabe que vai me magoar. Então, assim, eu acho que o que distingue principalmente é a informação. Até então, na minha família, não tinha ninguém abertamente LGBT. C-D-I-A-D-A-Q mais LGBT cedário. Então, eu, de certa forma, fui um dos que abriu esse caminho para o conhecimento da minha família. E eu tive aceitação. Todos me aceitaram super bem? Não, tem gente que ainda está tendo que se aprender. Está tendo que aprender a se entender e a respeitar.
mas aí não é uma preocupação minha, é uma preocupação da pessoa, eu respeito, cada qual tem seu tempo, assim como eu respeitei minha mãe até ela conseguir me chamar de O, até ela conseguir me chamar de Theo, assim como eu respeitei meu irmão, que tem 1 ano e 10 meses a mais do que eu, e demorou mais de ano para conseguir me chamar de Theo. Então, eu acho que o que muda principalmente é a informação, não é tanto a disposição dessas pessoas em aceitar as diferenças, mas sim não ter a informação à época, de quando elas eram mais jovens e tudo mais, não sabiam que a gente estava aí no mundo, né? E agora as pessoas elas têm informação. Então eu acho que a gente tem que esperar que essas gerações mais novas elas minimamente conheçam e eu acho que eu não vou exigir muito, eu sempre brinco assim, eu não peço que você consiga me chamar de Theo de primeira, principalmente logo que eu fiz a transição, eu falava muito isso pra Lu, mas eu só peço que você respeite. Então se eu tô pedindo para ser chamado de Theo, é Theo. Se eu tô dizendo que meu pronome é o, não é a, não é qualquer outro. Então essa geração ela tem à sua disposição essa informação. Agora a gente vai descobrir, né, nos próximos anos o que será feito com tanta informação, dado que conservadores extremos existem e sempre existiram, e infelizmente eles sempre existirão. Né? Infelizmente eu falo pensando em prol da sociedade como um todo, não só da letrinha que nos encaixaram aqui enquanto T. Tá? E essa é a importância de ocupar espaços, de falar e de normalizar e de falar, olha, eu sou um cara trans e eu sou como você, eu passo pelas mesmas coisas que você e talvez até por outras coisas que você nem imagina que eu passo, mas eu não sou um unicórnio, eu não sou um bicho de 7 cabeças. Se você parar para me ouvir, se você parar para me escutar, você vai entender que a gente é muito mais parecido, a gente tem muito mais coisa em comum do que as coisas que nos separam. Vou fazer um paralelo aí de 2 historinhas de 2 gerações bem diferentes, né? A primeira é da minha mãe, Dona Betinha, quando eu fui explicar para ela que eu ia passar uns dias em Curitiba para fazer companhia para o Theo e aprender um pouco mais sobre o universo dele no período em que ele foi fazer a cirurgia. E aí a minha mãe perguntou assim, mas a associação dela foi, mas é igual a filha da Gretchen? Ela falou, e eu falei assim, não, é igual o filho da Gretchen. E ela balançou a cabeça e falou, o filho da Gretchen. Minha mãe tem 84 anos, na época ela tinha 80. E quando a gente foi conversar sobre sexualidade, a Carol, ela me mandou uma lista. A Carol hoje está com 17 anos, né? Mas na época ela tinha uns 13 para 14 anos. Ela me mandou uma lista de 10 coisas via WhatsApp. Entre essas 10 coisas estava lá, estou namorando uma menina. A gente vê a relação, né? A diferença das gerações e como elas se relacionam com determinados assuntos. E como se a gente quiser saber, entender, a gente de fato consegue saber entender. E é por isso que a gente ia trazer aqui qual é o significado do LGBT sedário, mas a gente não vai trazer, porque é só dar uma gugada que a gente descobre. Belezinha? Desconstrução, se a gente quer aprender, né? A Gisele falou que eu sempre falo do Ravi também, estou adorando te conhecer. A Gisele é toda chegada aí. Um beijo, Gisele. Eu sou ótima das dicas, Gisele. Em mim, ó, sou maravilhosa. O Doc Sujo, que utilizou o X, disse, nunca tinha escutado isso, vou mudar. Como disse, somos uma geração em aprendizado. Que delícia, é isso. Gente, que relata, é isso. É isso. É muito isso. A gente sempre termina o programa com a pergunta que ancestral você quer ser, mas eu vou trazê-la porque a gente depois tem algumas questões que a gente quer deixar bem frisadas aqui no programa. Eu acho que o terreiro nos permite fazer essa inversão hoje.
Mas a gente vai falar um pouquinho aí de jabá social, né? Todo o programa a gente faz a promoção, divulgação de alguém que está precisando aí da divulgação dos seus trabalhos, que tem algum trabalho interessante que a gente precisa fortalecer essa comunidade. Hoje, no jabá social, a gente vai falar da @soukaká, K-A-K-A Rodrigues. É criadora de conteúdo digital, mentora do Enderecer, especialista em gente. Sigam nas redes sociais, em especial no Instagram. Volta das 6h30, 7 horas da manhã, Cacá sempre faz uma live, faz uma leitura de tarô, tem uma mensagem positiva logo no começo do dia. Então sigam, @eu-sou-Cacá-Rodrigues, lá no Instagram. E trazendo a perguntinha que todo mundo perde o sono quando nós fazemos, que é ancestral, vocês, meninos maravilhosos do meu coração, tem que ser. Eu realmente perdi o sono com isso. E aí, num determinado momento de tarde, eu até falei para vocês, falei, gente, eu não consigo, eu pensei em tantas coisas. E aí eu tinha comentado com a Miranda no final de semana, e falei hoje para vocês que eu tinha certeza que a conversa ia ser tão imersiva, que o mergulho ia ser tão profundo como de fato foi, porque a gente relembrar da nossa trajetória também é trazer os nossos ancestrais. E eu falei assim, eu vou desistir de pensar nisso, eu vou fazer o programa e na hora que me perguntarem eu vou responder com o coração. E eu vou responder com o coração. Eu quero ser um ancestral lembrado por ter utilizado a sabedoria do tempo, por ter, com a sabedoria do tempo, colocado as coisas no seu devido lugar. E, principalmente, eu quero ser lembrado como um ancestral que não precisou da validação de ninguém para existir, a não ser a minha própria consciência. É isso. É isso. Muito Fanon. Leia Pele Negra, as Máscaras Brancas, Fanon. Uma parte que ele fala exatamente isso. Bom, eu tentei pensar, eu tentei construir, mas não deu certo também. Eu acho que é uma coisa que tem que fluir. Mas uma coisa que, para mim, a transição, ela me ensinou, e ela me ensina diariamente, porque eu estou desconstruindo outras coisas em mim hoje em dia, não necessariamente ligadas à minha transição, é que eu quero ser um ancestral lembrado por não aceitar os limites que me são impostos. Eu tive a coragem de ultrapassar aquilo que me falavam que eu podia ser, que no caso não era o Theo, para poder me encontrar hoje muito mais humano e muito mais Theo. E aí eu tinha falado que eu ia vir com uma camiseta que representaria para mim muito do que a gente conversou, do que a gente ia conversar. Só para contextualizar, assim, eu fiz a minha transição, então, né, efetivamente aí tem uns 4, vai fazer 4 anos de transição, na verdade, fez 4 anos que eu falei, eu vou ser quem eu realmente sou. E aí, numa viagem que eu fiz com a Fran, a primeira viagem que eu fiz com ela, na verdade, de mais longa, assim, de férias, a gente foi para Paraty, e tava tendo uma feira daquelas, pessoal independente e tudo mais, e aí tinha um escritor que estava vendendo seus livros e estava vendendo algumas camisetas com frases dos livros. E aí quando eu vi essa camiseta eu falei, caramba, eu vou ter que comprar. Aí eu fui ler o poema, não tinha nada a ver com transição, falava de vida, mas eu acho que ela fala da vida de cada um de nós aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas ela fala, nenhum peito é belo sem cicatrizes. Ela representou para mim as minhas cicatrizes, mas acho que ela representa para cada um de nós as vivências que temos, as coisas que nos acontecem e que ainda assim a gente consegue passar por tudo isso, talvez numa versão melhor do que a gente é. Então, não aceitem os limites que nos são impostos e saibamos que sempre podemos ir além. Eu acho que é esse
Esse o grande recado que eu quero deixar, talvez não para muitas pessoas, mas que eu consiga ensinar isso para minha sobrinha linda e maravilhosa. Eu acho que eu já vou ter feito valer a pena essa existência. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Gente, não é só isso, que não é só mulher preta gorda, ali não é só a gente é tudo isso, muito mais. Deve ter, nossa, coração explodindo. Muito amor por vocês, meninos. Gisele, tô anotando seu ancestral, Ravi, gostei dele. Gatinha, só gratidão por mais esse aprendizado, muito axé na vida de todos. Muito axé. Esse terreiro é para gírias da sabedoria. E Fran, você me ensina todos os dias. Gente, não vai embora, porque a gente ainda tem mais um pedacinho de papo, depois a gente vai... Nós seremos transportados para algum bailinho dentro da Twitch que estiver rolando. Quero trazer alguns recadinhos aí. De fato, a gente quer finalizar com as considerações finais com os meninos, mais uma perguntinha que eu quero que eles tragam algumas informações. Frisando aí que mês de novembro, mês de hashtag quilombismo no BF. Então, nós estamos aí trazendo matéria, siga a nossa hashtag nas redes sociais, acesse o nosso site, ative a notificação em qualquer uma das nossas redes sociais e principalmente no site, porque toda vez que a gente sobe algum material, algum conteúdo novo, você recebe essa notificação e fica facinho de se manter atualizado. Amanhã a gente tem, a partir das 20 horas, Algo a Dizer com o Ed Rock, uma das personalidades aí que compõe o grupo Racionais MCs, imperdível. Sexta, a gente tem nosso bailinho de garagem na Vitrola, com o DJ Anderson Seiko e DJ Nando. Se perdeu algum Orumilá, corre lá no YouTube, na playlist Programa Orumilá, ou se perdeu algum Algo a Dizer, também é só correr lá no YouTube, tudo atualizado, dá para maratonar já, gente. Já estamos aí, ó, com várias edições. E no próximo programa nós teremos a Jéssica Nunes e o professor Pablo, onde a gente vai bater um papo sobre representatividade e sobre aprendizado de mentor e mentorado. Então, a gente vem nessa conversa bem gostosa. A dona da pensão está até aí, online, a dona Ana Maria, que está com Branco _ Ana Maria. Sigam aí. O professor Pablo e a dona da pensão estará aqui com todos os familiares na semana que vem. Vai rolar até uma disputa aí, família Branco, família Porto, que a gente está ligado. Quem está mais na audiência. E, meninas, gostaria muito que vocês dissessem aí, dessem as suas considerações finais, mas também complementassem com o que não dizer para uma pessoa trans. Por favor. Eu trouxe até escrito, porque tem coisas que são clássicas. E eu tenho certeza que o Theo já ouviu alguma dessas coisas. A primeira clássica que as pessoas perguntam é: qual é o seu nome de verdade? Nome de verdade, gente, é o nome que a pessoa te deu. Todo o resto é mera curiosidade. Se ela te deu um nome, é porque ela se sente confortável com esse nome e é assim que ela quer ser chamada. Ok? Vamos pro próximo. Posso ver uma foto de como você era antes? Eu, Ravi, eu tenho fotos minhas antes da transição no meu Instagram e tal, eu não tenho problema com isso. Mas muitas pessoas têm problema com isso. Porque aquela imagem não condiz com a imagem que ela quer ter. Então também é mera curiosidade e especulação. A outra é: você é bonito demais, nem parece trans. Gente, essa eu acho que é o clássico dos clássicos. Você é bonito demais. Ok, eu sei. Não parece trans, não faz sentido. Não existe um trans que se pareça com o outro, mesmo que eles sejam gêmeos.
Porque quando você transiciona, as coisas mudam. Então eu tenho uma dica para dar para vocês. Quem está anotando as dicas, anote mais essa. Toda vez que você for fazer uma pergunta para uma pessoa trans, pare 2 segundos e pense na sua cabeça. Eu faria essa pergunta, essa mesma pergunta, para uma pessoa cis? Se a resposta for não, não faça a pergunta, porque ela não tem o menor sentido. A sua curiosidade sobre o corpo trans, sobre a sexualidade trans, sobre a vivência trans, se limita àquilo que você pode aprender para a sua própria vida. Como eu transo, como é a minha genitália, como é meu nome, nada disso tem interesse. Então, se você vai fazer uma pergunta para uma pessoa trans, pense, eu faria essa pergunta para o meu colega de trabalho? Eu perguntaria para ele como ele transa? Não, então não vou fazer essa pergunta porque ela não faz sentido. Eu recebo diariamente perguntas sem sentido, embora agora as pessoas já estão mais familiarizadas, elas sabem que elas vão fazer uma pergunta sem sentido e vão passar vergonha. Então, poupem-se e nos poupem. A gente já tem muito com o que lidar para ainda ter que lidar com a falta do Google. O Google que abre aqui, abre aí. Usem. E você quer falar alguma coisa, Theo, sobre o que não dizer? Senão eu já ia partir para as minhas considerações finais. Já Acho que depois deixa eu só dar um recadinho. Peçanha está online. Peçanha, se você não ouviu, eu falei de você, tá? Te amo. Eu amo muita gente, tá, gente? Isso não é hora, viu, Peçanha? Você devia ter chegado às 8, tá, Peçanha? Não, mas a Peçanha deve estar dizendo agora que ela está online. Eu tenho certeza que ela acompanhou de cabo a rabo. Né, Peçanha? Eu confio em você. Não me decepcione. Mas só para deixar reiterado aqui, eu tenho uma gratidão enorme, e ela sabe disso. Assim como eu tenho a Lu, assim como eu tenho ao Trem. São 3 pessoas que na minha vida me marcaram muito. O Trem, porque ela é minha personal stylist, porque sim, eu tive direito a um personal stylist quando eu fui fazer meu guarda-roupa, tá? Que no último. Então, invejem, tá? A Lu, porque é a Lu, né? Mãe dos meus filhos, então não teria como dizer, né? Que não é. E Peçanha, porque foi Peçanha que falou, Theo, você é mais do que isso. E eu resolvi acreditar nela. Então, meu muito obrigado, de coração. Mas aí, só complementando a fala do Ravi, eu acho que depois dessa pergunta básica, né, que se a pessoa fizer, acho que ela já tem todas as respostas, eu teria poucas coisas para acrescentar, mas principalmente se você já fez cirurgia, eu já ouvi muito. Essa de que você é bonito nem parece trans também, e qual era seu nome também. Eu respondo todas elas, não tenho problema nenhum, porque eu tô muito tranquilo com tudo, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu não sou, mas eu acho que se você não perguntaria para uma outra pessoa, por que essa curiosidade? Então, reflita sempre, e lembre-se que sempre quando você estiver falando com um trans, aquela pessoa é um ser humano também. Então, não faça algo a ela que você também não gostaria que fosse feito a você. Essas mesmas perguntas não precisa nem ser para o colega de trabalho, pode ser para si mesmo. Você gostaria que alguém te perguntasse alguma dessas perguntas? Não, então pronto, tá falado. Acho que não precisa ir muito além. Você quer começar as considerações finais ou quer... Não, vai, emenda aí. Então já vou emendar aqui, porque daí, né? Eu acho que uma vez eu falei uma frase que eu até brinco que talvez não seja a minha, porque ela foi tão boa que, assim, casou em tantas coisas que eu quis falar depois, que eu falei, caramba, eu acho que me iluminaram aqui naquele momento, e eu trouxe essa frase, que foi uma das frases que eu falei no Inspira, e que para mim marcam bastante, e eu posso também me orgulhar de falar que talvez ela ainda esteja em um banco lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Infelizmente eu não pude ir para lá para visitar, mas eu falei o seguinte: todos somos iguais nas nossas diferenças. Então, acho que se isso balizar toda a nossa relação com o próximo, a gente vai entender que as diferenças, elas sempre existirão, independente de quais elas sejam. E não cabe a nós julgar essas diferenças, mas sim respeitar essas diferenças.
Então, eu espero que depois desse bate-papo gostoso que a gente teve aqui, que passou também voando, como todo o programa Orlando Milá, diga-se de passagem, a gente possa sempre olhar para o outro com esse olhar de respeito, de empatia, de cuidado, e pensar que esse ser humano é um ser humano assim como nós. E que isso deve balizar toda e qualquer relação que a gente venha a ter com essa pessoa. Então, o respeito ele é base, não só para uma pessoa trans, não só para uma pessoa que faça parte do LGBT. Eu não consigo falar esse negócio. LGBTcedário. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho trava-língua. Mas que ela é válida para todos nós, enquanto seres humanos que somos. E se a gente começar a se olhar dessa forma para os outros, para as pessoas que estão ao nosso redor, eu tenho certeza que o mundo ele já seria um pouco menos pior do que ele é hoje, porque dizer que vai ser um mundo melhor, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Mas que ele se torne um pouco menos pior, dada todas as atrocidades que a gente vê, eu acho que a gente já ganharia muito. Bom, eu quero de novo agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, de falar com essa galera tão bacana que está interagindo aí. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa vivência. E eu queria, como mensagem, pedir para que vocês exercitem mais a empatia. Eu sei que é tudo muito novo, né? Para mim também foi muito novo. Tudo parece muito complicado, mas quando a gente pensa exatamente no que o Theo falou, de que somos pessoas e a gente exercita essa empatia, as coisas ficam mais fáceis. Muitas vezes nós somos machucados pela falta de empatia, pela falta de sensibilidade. Muitos de nós, a gente não falou sobre isso, mas muitos de nós não aguentam a pressão e o número de suicídios entre pessoas trans é muito alto. As pessoas se sentem incompreendidas, as famílias não as acolhem. Então, sejamos mais empáticos, pensemos um pouco mais para quando a gente for tratar e lidar com o outro. O mundo todo está precisando disso, não são só as pessoas trans, o mundo todo. Mas a gente carrega uma história que muitas vezes é de dor. E então, sejamos empáticos com o outro. Eu aprendi uma frase e eu levo isso como um lema de vida. Não sejamos o agente da dor do outro. Sejamos empáticos e não vamos contribuir para que alguém se sinta mal. Então, não sejamos o agente da dor do outro. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela liberdade, pelo riso, pelo choro, pela emoção. Obrigado mesmo, vocês são incríveis. Eu esqueci de agradecer, né? Posso só agradecer. Obrigado pelo convite. Nossa, agora eu me senti péssimo. Obrigado pelo convite. Já tá tão de casa que não tá nem agradecendo. Começou o drama, tava demorando. Queria agradecer para todo mundo que participou aí no chat, que acompanhou com a gente. Eu acho que é uma oportunidade incrível da gente fazer essa troca. Então, obrigado mesmo, Lu. E parabéns por isso que você tem construído, que eu acho que essas trocas de segunda-feira, elas são muito relevantes, todas elas. Aqui em casa a gente já tem o costume de participar toda segunda-feira. Aqueles que ainda não têm esse costume, por favor, baixem o Twitch em seu celular, o aplicativo está disponível nas lojas de aplicativos, é só baixar lá, logar e começar a acompanhar toda segunda-feira às 20 horas. Gostou, Lu? Mandei bem no jabazinho, né? Eu esqueci, eu fui tão apressado que eu esqueci de falar. Me sigam nas redes sociais, gente. Me sigam no Instagram, eu tô sempre no Instagram, @_1Ravi, numeral Ravi. Eu também tenho um projeto no YouTube, no canal Despirocado. A gente faz festivais nesse canal. Em janeiro teremos um festival de música, de dança, de apresentações teatrais, só com pessoas trans. Então vai ser incrível. Se inscrevam lá, vocês vão saber as novidades por lá. E me sigam aí. A gente vai trocando mais. Guerreiro que agradece, meninos, a chegada de vocês. A gente agradece todo o amor, todo o carinho,
dessa possibilidade, dessa troca. Vamos para algum bailinho, o Gil vai dar uma olhada aí para ver para onde a gente vai aterrissar. Mas o programa Orumilá, como sempre, se despede agradecendo aos nossos mais velhos, é quem abriu o caminho para que a gente pudesse chegar aqui e ter esse papo de hoje. Agradecemos os mais novos, que é quem com coragem vem desbravando aí, quebrando barreiras e construindo um mundo de uma visão completamente diferente, com muita inovação e com muito amor. Agradecemos os nossos pares, que anda junto com a gente de mãos dadas, né? Estamos falando aqui com 2 sobreviventes, uma vez que, como eu disse no início, a expectativa de vida de pessoas trans é de até 35 anos, idade que geralmente as pessoas cisgênero estão pensando em casamento, filhos, compromisso e outras coisas, eles estão pensando em como sobreviver. Então, toda a honra e toda a glória a esses corpos que sobreviveram e que sobrevivem, que estão quebrando e rompendo as estatísticas. Obrigada, meninos. Estou muito feliz de ter vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aí no chat. Amo vocês. É segunda, hein? Amanhã também de rock. Olha dizer. Bailinho de garagem na sexta. É nóis. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.